Então, boa noite a todos, bem-vindos. E vamos dar início a essa segunda aula. Primeiramente, reforçando o conceito do que seria informática. Então, informática, na verdade, ela é uma ciência que trata da automação ou automatização da informação. O termo informática ela foi criado a partir da junção das palavras informação e automática ou automação. Agora, o computador. O computador, a sua palavra ela vem do latim computare, que significa calcular ou executar cálculos. Então, na verdade, embora o computador hoje em dia seja uma ferramenta que ofereça várias opções de tarefas ou funções ou funcionalidades, na verdade o computador ele nasceu simplesmente para realizar cálculos. Agora, quem inventou o computador? O computador, na verdade, ela é uma invenção que não pode ser atribuída a uma única pessoa. O computador ela surgiu da necessidade das pessoas de realizarem cálculos e várias pessoas contribuíram para o seu nascimento e para a sua evolução. Por isso, não podemos atribuir a invenção do computador a uma única pessoa. Agora, realizando um volta ao tempo, desde os primórdios da histórico do computador até aquelas ferramentas de cálculo que fundamentaram a origem da informática e do computador. Primeiramente, o ábaco. O ábaco é uma ferramenta que é utilizada até hoje na educação oriental, no ensino da matemática. Após o ábaco, nós temos os precursores dos computadores, o ossos de Napier, uma invenção inventada por um matemático inglês que se tratava de réguas de cálculo. Após essa invenção de ossos de Napier, nós temos a Pascalina, a primeira máquina de calcular que utilizava engrenagens mecânicas. Elas eram semelhantes aos contadores de quilômetros de um carro e ela só era capaz de realizar soma. Agora, em 1670 a 1673, Gottfried ele inventou uma máquina semelhante à máquina de Pascal, só que no entanto ele conseguiu aprimorar essa invenção. E na máquina deste inventor alemão era possível realizar as 4 operações básicas da matemática. Em 1802, Joseph M. Jacquard, inventor francês e matemático, ele inventou o cartão perfurado, que foi um artefato utilizado para dar entrada no computador de dados. Então, através desse cartão perfurado, os usuários que se utilizavam dela apresentavam informações que as máquinas faziam a leitura e então davam retorno a ele. Em 1822 a 1834, Charles Babbage, inventor matemático, inventou a primeira calculadora matemática do tipo máquina diferencial. Em 1835, Ada Lovelace, ela é considerada a primeira programadora de computador do mundo, devido às suas teorias e relatórios que ela apresentou. Em 1880, Herman Hollerith, estatístico norte-americano, criou um sistema de codificação de dados que também se utilizava de cartões perfurados para se dar entrada aos dados e também uma máquina de tabulação. Ela foi utilizada no Censo Americano de 1890. Ao lado esquerdo pode-se verificar a máquina de calcular, que era por si só o computador, e ao lado direito, a pequena máquina que é apresentada ao lado, na verdade ela serviria como uma espécie de impressão. Então seria neste local onde sairiam os resultados dos cálculos que o computador iria realizar. Em 1890, William S., contador e bancário norte-americano, ele inventou a primeira máquina de calcular que conseguia fazer impressão de parcelas e resultados. Em 1906, Lee de Forest inventou a válvula termiônica, ou tríodo. Através dessa invenção é que foi possível criar os primeiros computadores eletromecânicos ou eletrônicos. Aqui nós temos o primeiro computador eletromecânico criado na história da informática. Esse foi o chamado Z1, foi construído por um alemão, Konrad Zuse. Aqui nós temos
O Mark I, o primeiro computador eletromecânico da IBM. Esse computador ele media 2,5 metros de altura, possuía 18 metros de comprimento e tinha mais de 750 mil partes e mais de 700 quilômetros de cabos. Foi utilizado pela Marinha durante a guerra, mas só foi apresentado ao público em 1944, após a guerra. Em 1943 a 1946, foi colocado em funcionamento o ENIAC, um computador eletrônico que possuía 3,5 metros de altura por 30 metros de comprimento. Ele era um computador que se utilizava de válvulas e a cada 2 minutos uma válvula desse computador acabava se queimando, tornando isso um custo grande para a universidade, já que na época cada válvula custava $2.000. Então, a cada 2 minutos, este computador gastava $2.000 somente em manutenção. John von Neumann, ele foi um importante cientista para a ciência da computação devido às suas ideias e conceitos que ele criou sobre sistemas de informação. Em 1976, Steve Jobs e Steven Wozniak criaram a Apple, o primeiro microcomputador da história da informática. Este microcomputador, idealizado por estes, foi o que fundamentou a criação dos computadores pessoais. Se hoje todos nós temos a possibilidade de ter um computador em casa, foi devido a essa invenção. Steve Jobs foi quem criou uma revolução no meio da informática quando apresentou o Apple I e Apple II ao mundo. É invenção essa que foi desprezada por outras empresas grandes de tecnologia, pois eles não acreditavam que o computador pudesse ser utilizado por usuários domésticos. Agora o tópico mais importante dessa apresentação: as gerações dos computadores. Deem atenção a esse slide. Primeira geração, que vai de 1940 a 1952, pode ser resumido como a geração dos computadores à base de válvulas, ou geração computadores de válvulas. Os computadores nessa época era grande, caro e lento, e queimava com grande facilidade. O uso dele era apenas científico ou uso militar. Em 1952 a 1964, temos então a segunda geração, conhecida como a geração dos transistores. Os transistores substituíram as válvulas, tornando assim os computadores menores e mais velozes. O custo dele se tornou menor devido à substituição da tecnologia, e com base nessa tecnologia é que foi criada a terceira geração dos computadores, que é a geração dos circuitos integrados. Nessa geração foi percebido que para que os computadores pudessem ter tamanhos menores e reduzidos, eles poderiam integrar várias placas em um único conjunto, e através disso é que foi criado o circuito integrado. Então, terceira geração é a geração dos circuitos integrados. Quarta geração é a geração do microprocessador e microcomputadores, pois foi nessa geração que os computadores eles tiveram um tamanho reduzido, e foi nessa geração que surgiu os computadores. A quinta e última geração, que é a geração atual dos computadores. Nessa geração, vários inventos de tecnologia foram criados, só que essa geração ela não tem um nome específico devido a essa quantidade de invenções, pois não pode se atribuir um invento como sendo o invento da geração,